lá na frente, nasce Isaac, o filho da promessa, o filho único. A Bíblia diz que um dia Deus fala para Abraão, Abraão estava dormindo, e agora não era sonho, não era realidade. A Bíblia diz que Deus chama Abraão naquela madrugada e diz assim: tu me ama, Abraão? E Abraão disse: eu te amo. Então eu quero ver se você me ama, e dá o teu filho, teu único filho, o seu filho único, e vem, leva ele e apresenta a ele como concerto lá no altar para mim. Você vai fazer a mesma coisa. Vamos ver se você ama. Abraão levantou cedo. Vocês conhecem a história, chamou o menino, mas para o menino não falou nada. E a mãe também não falou muita coisa, levou 2 capatazes, pegou agora um jumento, pegou um burrinho, colocou a lenha, colocou lá os utensílios e foi caminhando. Caminha 3 dias, chegou num lugar chamado Monte Moriá. A Bíblia diz que o Senhor testificou no coração, diz: é aí mesmo, é nessa montanha que você vai sacrificar o filho. Aí a Bíblia relata e descreve que a palavra do Senhor dá algo a entender, que era algo particular. Tem coisa que está acontecendo no meu coração e no teu coração que ninguém sabe. Às vezes passam intenções no meu coração e no seu coração e ninguém sabe. Mas quando nós não abrimos mão da promessa de Deus, Deus proverá na nossa vida, aleluia. A Bíblia relata e descreve que os 2 servos ele deixou no lugar juntamente com um burrinho, chamou o menino, pegou a lenha, jogou na costa do garoto. A Bíblia diz que o cutelo ele colocou na cinta quando estão subindo. O menino, que já era acostumado, já tinha empatia pelo negócio, sabia que o pai era adorador. O menino olhou para o pai, não quis falar nada no começo. Metade do caminho, o menino diz assim: pai, será que o senhor esqueceu de alguma coisa, pai? Porque a lenha está no meu ombro, o cutelo está aí na sua cintura, está tudo bacana, está tudo perfeito. Eu quero saber o fogo aonde está. Eu quero saber o fogo, cadê o fogo? Como que nós vamos administrar esse negócio aí? Como nós vamos agir? E a Bíblia relata que nessa situação o pai ainda mostra o fogo e o menino ainda continua dizendo assim: está aí o sacrifício. Quando chega na hora do sacrifício, o pai, em vez de entrar no problema, ele entra na solução e diz assim: olha, o cutelo está aqui, a lenha está posta, o fogo está na mão, mas o sacrifício Deus proverá para si. Lá vem a segunda condição da palavra fé, meu irmão. Quando nós cremos no poder de Deus, na glória de Deus, mistura-se o fogo, mistura-se as batalhas, mas nós nunca negamos que Cristo vai fazer um milagre. Operando Deus, ninguém impedirá. Vai à frente. A Bíblia relata que Deus tira o povo de Israel do Egito para se livrar de Faraó. Tinha algo que o Senhor chamava de Shekinah. Fala o nome para mim. Shekinah. Isso. Aí você diz assim: o que era o Shekinah, pastor? Era a glória de Deus, a presença de Deus, que era assumida ou aparecia a Moisés numa forma translúcida de fogo. Na manhã, quando ia dando de manhã, a Bíblia relata e descreve no livro de Jeremias que era como um fole. Sabe o que eu estou dizendo ou não? O que eu vou dizer? Uma sanfona para puxar vento. Vocês sabem agora? Está sabendo? Sabe? Lembrou agora? Quem lembrou, levanta a mão. Isso.
E é interessante dizermos que a Bíblia relata e descreve que o Senhor fazia isso porque éramos apenas caco, pó, no meio do pó do deserto. A Bíblia diz que não servíamos para nada, pó pisado, esmiuçado. Mas declara o salmista: assim como o pai se compadece do seu filho, Deus se compadece daquele que o teme, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E a palavra do Senhor continua no livro de Jeremias, dizendo, o Senhor dizendo: olha, não fique desesperado, porque você é realmente isso daí, você é pó, mas por pó não ficará. Eu vou trabalhar na tua vida, eu vou agir na tua vida, eu farei proeza na tua vida, e quando você abrir os seus olhos, você vai ver que dessa poeira eu vou fazer um vaso. Paulo depois vai chamar esse vaso de honra ou desonra. Mas dentro do vaso a Bíblia diz que Paulo vai descrever que Deus coloca um grande tesouro. Interessante dizer que quando nós falamos do tesouro que Paulo coloca, o que Paulo está começando a dizer sobre isso, ele vai dizer da seguinte forma: estávamos nós perdidos em nossos delitos e pecados, e nada mais do que éramos, se não fosse a cisterna de Deus. Deus nos guardou, Deus tem guardado você, Deus tem dado vida, Deus tem dado vitória, Deus tem dado condição, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai pegar agora o pó, jogar na água, vai fazer a massa, Deus vai esperar o sol mexer, Ele joga de novo, faz a massa, e depois Ele coloca numa temperatura ideal na brasa, e o vaso vai sair lindo. Pó ou massa na mão do oleiro. Porque a Bíblia relata e descreve que se nós pudéssemos confiar em nós mesmos, Isaías capítulo 30, versículo 14, diz que nós não serviríamos para ser nem caco, quanto mais vaso. Mas Deus nos amou, e o soberano, o Senhor de Israel, o Senhor dos senhores, diz: arrepende-te tu do teu cansaço, saia da vossa fadiga e venha a mim e tereis salvação. Aquieta-te o teu coração, vem a mim que sou a tua confiança. Pare de correr, porque ainda continuo sendo o seu vigor. Porque se esperar no Senhor e assim quiser, terei salvação. Tem gente quando fala de salvação, ele fica irado, ele fica perturbado. Meu irmão, Deus preparou o contexto dessa noite para te abençoar. Tem um texto que eu sempre leio no livro de Isaías, capítulo 43, para a gente falar entre a batalha do bem e do mal, que tudo já está preparado, inclusive o mal já está derrotado. E aí ele começa falando do homem, da insignificância do homem, e ele vai falar da promessa: mas agora tu diz, ó Israel, que há de ser de mim? E aí o Senhor continua: eu sou o Deus que te criou, ó Jacó, sou eu que te formei, ó Israel. Não temas, eu te resgatarei, te chamarei pelo nome, porque tu és meu. Você é de Deus. Quem é de Deus, diga amém. E aí ele continua: pelo nome eu te chamei, se atravessares pelas águas, elas não vão te afogar. Se atravessares os rios, eles não te submergirão. E se andares pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu tenho um pacto contigo.
Deus tem um pacto com você. Interessante, quando vamos falar de pacto, o próprio Jesus agora repete nesse pacto a seguinte forma, e é a maneira: eu já não tenho vos chamado mais de servo, porque o servo não sabe o que fazer com o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigo. A Bíblia relata e descreve que o Senhor agora vai e nomeia. Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que tem coisa que, se lutarmos sozinhos, não conseguiremos. Tem que haver um basta. O povo de Israel, no livro de Jeremias, capítulo 20, teve uma época que quis andar sozinho, e a Bíblia diz que quando eles estavam andando sozinhos, a palavra do Senhor, pensei eu no meu coração. Você não pensa no coração? Quem já pensou no coração? Quem já pensou? Não é uma coisa de doido, não, pode ser. Quem já pensou consigo mesmo? Quem já pensou consigo mesmo, tenha coragem, pelo amor de Deus, diga eu. Isso. Quem já pensou consigo mesmo? Quem já falou consigo próprio? Você fala consigo mesmo? Então você, não tem dia que você olha assim no espelho e você fala, tem ou não tem? E eu pensei comigo, quer saber, negócio de Deus, nada. E ele naquele dia, o profeta está meio irritado, ele diz, nem mencionarei o nome de Jesus. Eu já estou indo logo para o caso. Porque o caso aqui nem mencionarei o nome de Jesus, nem mencionarei o nome do Senhor. Nem falarei, eu vou fazer de conta que ele não existe, o que ele esqueceu de mim. E quando ele pensou isso, começou a compurgir o coração. Porque a Bíblia diz que era tanta tristeza, era tanta fome, era tanto desgosto. E ele fez aquele pacto aquele dia, e ele começou a ver aquilo que ele sempre tinha visto: maldade sobre maldade, tristeza sobre tristeza, miséria sobre miséria, morte sobre morte, desculpe a expressão aqui, perturbação, demônio atrás de demônio, destruindo vidas. E quando ele pensava, algo tocou no íntimo dele, e a Bíblia diz que ele não aguentou. Era como se fosse um fogo que ardia por dentro da alma, que foi subindo, colocado nos lábios. E quando ele pensa que não, as lágrimas caem, e a sua boca já pronunciava a misericórdia do Cristo. Continua a história um pouquinho à frente, 22. A conversa termina assim: por causa daqueles que clamaram, por causa daqueles que, de novo, por causa daqueles que, eu já tenho um desígnio para o destruidor. Eu já tenho um desígnio para o destruidor. E ele continua: eu tenho um desígnio para o destruidor, tenho um desígnio para o destruidor e para as suas armas. Fogo neles. Fogo. E o povo começou a orar. Tem coisa, irmão, que a gente não consegue entender. A gente ora, e às vezes a gente faz uns pactos, sabe? Não vamos falar mais. Mas você é profeta de Deus. Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para orar. Deus te chamou para ser boca dele nas nações.
O diabo quer te calar. Não estou fazendo pregação para neopentecostal e nem para pentecostal, não. Estou falando a verdade. O inimigo quer que você fique quieto, parado, triste, condoente. Mas o Senhor te ama, o Senhor te guarda. Em palavras proféticas de Cantares de Salomão, vai dizer no capítulo 8, eu não vou fazer aqui porque eu tenho que, o Senhor estende a mão e diz assim: vem sobre as minhas mãos, coloca agora as suas mãos, a sua cabeça sobre as minhas mãos. O Senhor agora leva numa palavra poética ao peito, sente o batido do coração. Eis aí o amor que eu tenho para contigo. Esse amor é mais forte do que a morte, e não há quem possa pagar esse amor. Porque esse amor é fogo. Vai passando-se o tempo. Deixa eu terminar. Um dia, põe para mim aí, alguém fez como eu e você. Vai chegando quase a meia-noite. Este ser está orando. E ele ora em um lugar chamado Monte das Oliveiras. Como que é o nome do lugar? Tem pregador que já falou desse lugar. E ele está orando. E ele está clamando para aquele que o podia livrá-lo da morte. Jesus orava e chorava, chorava e orava. Quando não tinha consolo, ele saía e ia nos amigos. O Evangelho de Lucas diz que os amigos estavam dormindo de tristeza, de cansaço. Não tem época na tua vida que você está tão cansado, tão triste, que é para... Tem crente que diz que tem que dormir, que é para melhorar. Não! Eu não sei mais o que fazer, eu sou tão triste que eu vou dormir, que Deus faz para os seus amados no sono. Mas Jesus não deixa os amigos dormir, vai lá e fala assim: olha, será possível que vocês não podem estar comigo e vigiando 1 hora de oração? Orar, vigiai e orai, para que não venha cair em tentação. Jesus faz isso por 3 vezes e a Bíblia diz que não encontra conforto. Mas a Bíblia relata também que vem um anjo da parte do Senhor e o conforta. O livro de Romanos vai dizer que o Senhor ali se enche e vai para o final. Chama os discípulos e canta um hino. Após a traição, que Judas Iscariote, eu não vou falar aqui, vem com 300 soldados romanos e dá um beijo. Ele faz agora um propósito no coração. Já falei com Deus, Deus não queria ouvir. Eu já orei, Deus não quis responder. Já me humilhei, Deus não ouviu. Meti a boca no pó, a cara na terra, me esfolei todo, e ainda Deus não me ouviu. Busquei a Deus com toda a intensidade e pressão da alma, quase tive um AVC. Começou a sair, gotas de sangue começaram a escorrer sobre o meu rosto, e Deus nada. Última cena. Jesus acerta a orelha de um soldado chamado Mal. Agora ele faz um voto. Isso daí depois eu explico com detalhe.
Que coisa linda. Quando ele é acorrentado. Eu acho que você nunca fez isso daí. Ele faz uma regra. Fala aí. A regra do... Ele passou o que ele passou na boca? Ele passou o que na boca? Passou o zíper na boca. Foi por isso que todo mundo perguntava e ele apanhava e não falava nada. Foi por isso que blasfemaram contra o nosso Cristo e ele nada. Foi por isso que o sangue escorria, ele nada. Debocharam, ele nada. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho e ele nada. O livro de Isaías diz que essa é a sentença. O pregos e o martelo no madeiro, pancada e ele nada. Pancada e ele nada. A Bíblia diz que foi levantado o vito no vitupédio, foi erguido e exposto a tua vergonha. Quando deu o tranco, Jesus, nada. Vamos lá. Abra comigo, Salmo 39. Você acha que ser cristão é fácil? Olha aqui para mim. Você acha que esperar em Deus é fácil? Tem coisa que a gente não conhece, não sabe como fazer, mas Deus está fazendo. Deus está. Você olha para toda a situação e você acha que está tudo parado. Está na base do nada. Já viveu esse momento? O momento do nada. Perguntar para a pessoa que está ao seu lado, já viveu o momento do nada? Aí depois, quando você encontra um demoniado, você ainda está na fé e diz, eu vou para a igreja. Aí a pessoa ainda fala, que nada. Puxaram Jesus, calma aí. Aí você fala assim, por quê, pastor? Irmão, tem coisa que não adianta, mas está guardado para o inimigo. Você não vai sair sem resposta. A Bíblia diz que ele foi como ovelha para um matadouro, não abriu a sua boca. Romanos capítulo 8. Mas o desígnio estava pronto. Vamos lá. 39:1. Pois aí. Salmo 39:1. Eu só quero ler isso daqui para a gente poder orar. Disse eu, vingarei a minha conduta, não pecarei em palavra. Porém mordaça na minha boca, vou pôr um zíper na minha boca. Vou pôr um zíper na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Versículo 2. Enquanto me calei, resignado foi, inútil foi, para nada serviu o meu silêncio. A minha angústia lá na cruz aumentou, o meu coração ardia, versículo 3, o meu coração, aquilo que estava escondido ardia dentro do peito, enquanto eu meditava, enquanto eu pensava, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí o nada.
nada, nada, nada. Enquanto eu meditava na palavra, acendeu-se o fogo. Então a minha língua dizendo: